E a gente está aqui com nossos convidados, né? É um dia importantíssimo. Meus agradecimentos ao Sindicato de Escritores, à Secretaria de Cultura, à diretora aqui da biblioteca, né? Que nos recebem hoje aqui. Vocês não sabem a importância que tem dar visibilidade à questão indígena. Por muito tempo, como acabou de falar o secretário, a nossa fala era oral, né? A nossa transmissão de mensagem, ela era da nossa ancestralidade, passa de avô para pai, para filho e continua e dá. A gente percebe que a gente precisa deixar materiais, deixar nossas pegadas, deixar nossa contribuição que já vinha deixando, já tínhamos, né? Aqui no Brasil e no mundo. A gente tem essa capacidade de transformar a nossa oralidade, de materializar essa oralidade, que é as nossas histórias, a nossa literatura, os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria. E hoje eu estou aqui com 3 amigos, podemos dizer assim, né? Pessoas que elas são pioneiras, né, nesse processo. Nós temos mais de 50 escritores indígenas que já publicaram, outros que são escritores, mas ainda não publicaram, né? Como é o caso de muitos que estão aqui em Brasília. E a gente precisa dessa visibilidade. É necessário que a gente conheça os escritores indígenas, né? Então, meu nome é Camundã, significa filho do sol. Eu sou do povo Uapixana. Vim de Roraima, estou aqui há mais ou menos uns 15 anos, né? Sou servidor da FUNAI, sou permacultor, sou contador de história e muitas escolas aqui no DF me conhecem, né? Pelas minhas publicações e também, né, pela teimosia de fazer isso acontecer. E hoje é um marco para nós, viu, Marcondes? Hoje é um marco para nós, para a literatura. Tem o meu amigo Bartô que está aqui nos prestigiando ao vivo, né? Aqui também Bartô conhece a minha história também em Roraima, né? Tainá, uma jovem que está acompanhando também a sabedoria dos nossos ancestrais. E a gente percebe que isso é importante demais para a gente poder estar divulgando no meio cultural, no meio social. E eu, logo nesse primeiro momento, a gente vai ter 3 momentos aqui para partilhar. Eu queria chamar o meu amigo Nando Potiguara. Nando Potiguara, ele é um poeta, é um estudante, né? De direito aqui também, né? Em Brasília. E ele vem fazendo esse trabalho aqui há muito tempo, há mais de 20 anos. Né? Ele é um artista aqui no DF. E já tem várias publicações, daqui a pouco ele vai comentar sobre isso. É importante que a gente conheça os nossos protagonistas, né, aqui em Brasília. Nando vem de uma região da Paraíba, né, veio aqui também com essa missão de explanar para todo o Brasil, né, a cultura indígena, a sabedoria dos seus ancestrais. Nando, é com você que a gente quer conversar agora aqui, né, abrindo esse diálogo sobre a literatura, sobre esse momento que te vive aqui e principalmente esse momento histórico que a ATL, a 19ª ATL, está acontecendo aqui em Brasília. Ecobé, ninje coema, ninje caruca, ninje pichuna, ecobé, ninje coema, ninje caruca, ninje pichuna. Ecobé e porangue assim, ecobé e porangue quaraci,
Ecobé e porangue guirá, Ecobé e porangue curumi, Ecobé e porangue cuiantaí, Ecobé e porangue cuiantaí. Não tira, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira e botira, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira e botira. Cheia só, Guirá, bebê, cheia só, Nando Potiguara, nem de Coema. Olá, eu sou Nando Potiguara, eu sou Guirá Bebé. Bom dia a Bom todos. dia. É proposital começar essa fala, Camudan, já com toda a gratidão ao espaço, a você por ter coordenado esse evento junto com a Biblioteca Nacional, convidando os parentes para poder falar, sobretudo da sua ancestralidade, que vem perpassando por uma oralidade. Né? Ainda muito jovem, garoto, sonhador, escritor, poeta, militante através da poesia, pouco mais que 23 anos, na aldeia do povo potiguara, na aldeia Mãe São Francisco, especificamente no litoral norte do estado da Paraíba, no município de Baía da Traição, comecei a trilhar esse contexto e essa visão de mundo cosmológico através da poesia, através das crônicas, onde a gente vai falar sempre assim sobre a resistência que os séculos passaram-se e nunca a resistência, décadas passaram-se, nunca a intransigência. Passou-se muito tempo, mas o indígena vive e convive com o seu flexível e orgulhoso argumento de saber a sua história nesta grande trajetória de galhos cortados, de troncos cortados, de redimidos unidos e com o nobre orgulho de ainda terem as raízes e jamais serem vencidos. Dando continuidade nesse processo de agradecimento, agradecemos aqui à Biblioteca Nacional, ao Bartô, ao nosso amigo Tagore, que há muito tem uma parceria com ele, pelo coletivo de poetas do Distrito Federal. Fizemos já 3 trabalhos juntos, eu não o conhecia pessoalmente, e agora tive a honra de conhecê-lo. Mas é muito bom, 17 anos nesse coletivo de poetas de Brasília, onde a gente traz brasilidade, que tem aqui o contexto sobre a explanação e a dedicação em homenagem aos 60 anos de Brasília. Mas aqui dentro tem, além dessa homenagem, tem a Ibotira, que está aqui, e estou defendendo a Ibotira com unhas e dentes. Ela está aqui agonizando, porque a olho nu vejo seus galhos, suas folhas e seu pólen. Vejo o sorriso de Ibotira, sinto o exalar de suas pétalas nas noites de setembro a dezembro, com o olhar de Iaci, anexado à presença do vento leve e abrasador do leste. E aonde anda Ibotira? Ibotira agoniza ante a fogueira da ancestralidade. O poeta adormece e desperta de seu devaneio, querendo reencontro com Ibotira. Ibotira está em todos os povos, 305 povos, com mais de 200 dialetos. Ibotira está às margens de cada rio, de cada córrego, de cada afluente. Está ao redor de cada mata, de cada terreiro. E Ibotira agoniza. Por que Ibotira agoniza? Ibotira, gente, Ibotira é flor em português. Tupi é Ibotira, que é flor em português. E ela está agonizando. São mais de 300 povos, 305 povos diferentes, que tiveram desfechos diferentes, lutas diferentes,
mas que tem dentro desse DNA, dessa resistência, a luta. E Ibotira agoniza. Ibotira agoniza por causa do agro, que não é pop, o agronegócio. Ibotira agoniza por causa da monocultura da cana-de-açúcar. Ibotira agoniza porque está acontecendo o que não deveria acontecer na terra do nosso parente Yanomami, que eu nem falo que é um ser em existência entre nós nesse tempo moderno, mas é um ser em existência e espírito. É um xamã, um verdadeiro xamã, Davi Yanomami, que andou o mundo para poder defender. Assim como todos os parentes, todas as lideranças andam o mundo para defender, para levar. Na escrita, para levar. Na oratória, para levar. Nos debates, a defesa de nossos corpos, de nossos traços, de nossas lutas, de nossos territórios. Porque nós, parentes indígenas, não somos filhos bastardos. Nós somos filhos da mãe gentil. Nós somos pó, nós somos raízes, nós somos sementes. E toda vez que uma árvore tomba, pode-se dizer que tombou parte da esperança. Mas existem pássaros. E os pássaros transportam essas sementes. E vai semeando em todos os lugares. E para além dessas sementes ficaram as raízes daquelas árvores que foram tombadas. E a gente vai resistindo. E estamos aqui também para poder dizer para o nosso parente, nosso irmão, nosso xamã, Davi Yanomami, que em todos os povos indígenas existe também um céu, da mesma forma que existe nos Yanomami. E a gente está segurando esse céu. E na hora que Nando Potiguara e todos os escritores indígenas do Brasil defendem a Ibotira, e que essa hora não for levada em consideração, todos virão à tristeza no dia que a última flor, que a última Ibotira parar de agonizar, porque não restará mais nada. Então a gente está, Camu, nessa luta, né, agradecendo aqui essa oportunidade, essa luta de mais de 20 anos, apenas mais com oralidade do que com escrita, porque não se adianta ter hoje, Nando Potiguara, dentro do coletivo de poetas de Brasília, que agradeço de coração, fui bem recebido pelo nosso mentor Menezes de Moraes, se o Nando Potiguara não tem um espaço como está tendo agora na Biblioteca Nacional, se o Nando Potiguara não tem um espaço na mídia, na mídia local, assim como os parentes também não têm. Então é necessário que tenha o Nando Potiguara publicando, o Camudã, o Apixana publicando, o Mulherio das Letras Indígenas publicando, a nossa parente Eliane Jacira Pitaguari publicando, e todos os parentes indígenas que queiram sair da utopia, porque utopia são sonhos. Eu, como poeta, não gosto da utopia, porque a utopia são sonhos inalcançáveis. Eu não gosto da utopia. A maioria dos poetas parece levar a utopia ao pé da letra. Eu não gosto. Ou deixa a utopia embaixo do tapete. Porque a utopia não vai me fazer forte. Ela vai me fazer frágil. A gente vive de uma ancestralidade. E dentro da ancestralidade não é necessária a utopia. É necessário ações. É necessário poesia. Sem poesia, a nossa ancestralidade perde o brilho. Sem poesia, a vida não rege uma sinfonia diferente. Eu costumo dizer que a vida é uma poesia, seja ela triste ou feliz. Mas é necessário que o poeta se faça presente e faça essa poesia, que o escritor se faça presente e tenha uma narrativa num contexto de poesia para brilhantar cada vez mais esse momento que a gente está vivendo aqui também. Então eu agradeço, eu acho que é muito pertinente esse momento, Camu. No 19º acampamento Terra Livre, que é o ATL, o famoso ATL, a gente precisa desamarrar as amarras, né?
aparar as arestas que em todos os movimentos do mundo existem, mas é necessário que a gente tenha um alinhamento para que a gente possa poder abraçar, trazer para o contexto, né, do movimento indígena nacional, do movimento indígena de base, do movimento indígena latino, do movimento indígena internacional, para que possamos levar essa mensagem através da poesia, através da nossa literatura, através do teatro. E é muito importante frisar essas nuances de como a gente está vivendo. Eu tenho assistido, buscado há muito tempo e gosto de buscar a batalha de cada parente que escreve, porque esse processo é um processo ainda de engatinhar, o processo da escrita para a gente, porque tudo era oralidade. A gente hoje tem o livro, a gente hoje tem a caneta, a gente hoje tem as mídias sociais, né? E a gente precisa, de alguma forma, poder levar para os espaços esse trabalho, essa temática indígena que é tão importante, é supra importante dentro desse contexto de uma nova construção, de um novo Brasil, não mais sem nós indígenas, porque estamos reescrevendo uma página, escrevendo para os não indígenas e reescrevendo para nós mesmos. O que é que queremos? Quem somos? A que a gente pertence? De onde viemos? Para onde a gente quer ir? E para onde a gente quer ir é exatamente o lugar que nos pertence. Porque o indígena, homem ou mulher, precisa estar em todos os espaços, porque é o espaço onde ele quer estar para poder levar a sua luta através de um discurso, através de uma denúncia, através de uma poesia, através de uma crônica, através de um teatro. E para não ficar tão monótono, eu vou fazer para vocês aqui, rapidamente, meu tempo já está quase que acabando, eu vou mostrar para vocês, rapidamente, um pequeno esquete teatral que fiz para o teatro em Brasília, né? Eu fiz uma parceria em 2004, já saí da aldeia trabalhando, né? Depois de mexer em todos os... agitar todos os meios culturais de comunicação do estado da Paraíba, desde televisão a jornal escrito, as aldeias para poder ver a minha palestra no Bom Dia Paraíba, né? no programa Gente Fina da Paraíba, no jornal, na TV Correio da Paraíba, na TV Tambaú. Eu acabei trazendo para cá, para Brasília, e trabalhando e fazendo parceria no teatro com o nosso ilustre Abaetê Queiroz, que é um grande dramaturgo e ator aqui de Brasília, que diz assim: senhoras e senhores, respeitável público, viemos aqui contar e apresentar em forma de versos e repentes a história de um Brasil rico e independente, porém muito carente. Tudo isso, senhoras e senhores, é para confundir nossa mente, pois sabemos que não ficamos independentes, porque aqui já haviam os desprovidos e inocentes, alimentando-se de caças, frutas, raízes e sementes. Mas, chegando Pedro Ave Cabral, sem piedade, cagou no matagal, tirando deles o tesouro, esmeraldas, safiras, diamantes, rubis e muito, mas muito ouro. Mas o Pedro era muito folgado, e mesmo que disfarçado ainda roubou o pau e o cipó, escafedendo-se depois da exploração e deixando a água poluída no Tororó. Pedro Ave Cabral, Nando Potiguara, 2004. Obrigado. Obrigado, Nando. Obrigado pela contribuição aqui. A gente continua o nosso trabalho, né?
nas escolas aqui do DF. Esse é o tema agora, né? A contribuição da literatura nas escolas, a contribuição pedagógica que nós temos nas escolas. E nós temos aqui a nossa parente, Potira Terena. A Potira, ela é professora da rede do DF, né? O nome da Potira significa flor, na língua tupi-guarani, e ela é terena do Mato Grosso, né? Então, ela tem várias formações, eu não vou dizer a formação aqui porque ela pode falar sobre isso, né? Mas uma das formações dela que também é importante, que também há uma exclusão, acho que também ela permeia por esse meio também da exclusão, que é o ensino especial, né? E a Potira também tem essa maneira de se comunicar também com essas pessoas, né? E queria deixar também que ela falasse um pouco sobre essa contribuição para as escolas do DF aqui e essa importância também dessa implementação dessa lei 11.655 para as escolas do DF. Eu também sei que você faz parte do Mulherio das Letras, né? Está aqui com o livro Guerreiras da Sacralidade. E você, Potira, pode nos contar um pouquinho essa sua contribuição e também das Guerreiras da Sacralidade, tá bom? Bom dia. Runati Ponoé, na minha língua terena. O Camu, com os parentes aqui, agradeço a presença, né, de todos. Também, assim, a gente tem resistido também, né? É uma forma de resistência a gente estar aqui nesse espaço hoje. Olha o tanto de anos que passou para a gente poder chegar até onde nós estamos. Mas nós sempre estivemos aqui, né? Como a gente sempre fala nas nossas rodas de conversa. E eu já fui aluna, né? Mas eu sou uma eterna aluna, né? Digamos assim. Mas hoje estou do outro lado como professora. Já vi muito avanço também da minha época de estudante para hoje professora, mas a lei precisa, de fato, a 11.645 precisa ser implementada, porque ela fez aniversário dia 10 de março, são mais de 15 anos de lei e a gente avançou pouco, né? Não como a gente esperava, nós indígenas, porque a gente ainda continua somente sendo mencionado, nós não estamos assim aprofundando o que é de fato para a gente falar dessa temática nas salas de aula. E os cursos de formação de profissionais de educação não são obrigados a oferecer esse curso, infelizmente, mas ele precisa ser ofertado, a gente precisa reverter essa lei, a gente precisa propor a mudança, porque os professores precisam falar de nós. Porque como a gente tem falado em todas as reuniões que nós temos tido, que o futuro é indígena. A gente é o início, a gente ainda vai continuar, né? E a gente precisa desenvolver isso, porque a gente escuta muita coisa no nosso dia a dia, porque acham que a gente não escreve, que a gente não produz, que a gente não contribui. E a gente contribui muito, sim, né? E tem o livro, nós, né, como mulheres coautoras e idealizadoras, né, as meninas aqui também, tinha muita gente que já escrevia, porque a gente tem a nossa tradição oral, e isso, de fato, a gente nasce com isso, os nossos ancestrais, como o parente Camu falou, o parente Nando, a gente nasce com isso e a gente continua com isso, mas hoje a gente viu que a gente precisa deixar escrito, porque a sociedade também precisa saber de nós, da forma escrita, não somente da forma oral, mas a tradição oral continua, mas a gente transcreve ela para os livros, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem muito a se fazer ainda. O ATL, desde 2004, 19 anos de ATL,
e a gente tem resistido, a gente está no enfrentamento. Não é porque a gente está na cidade que a gente deixa de ser indígena, a gente continua sendo, a gente não muda o que a gente é, porque um japonês sai do Japão, vem morar em Brasília, no Brasil, ele não deixa de ser japonês, a gente também não deixa de ser indígena, porque eu vejo muita gente se preocupando, achando que a gente não pode estar na cidade, a gente pode, a gente tem tanto direito quanto, porque nós somos os originários, e essa terra toda, esse espaço, como diz a Eva Potiguara, né, sempre fala, esse Pindorama também é nosso espaço. Eu quero ler um poema aqui, do Mulherio das Letras, né, no qual eu sou autora, né, não vamos deixar, aqui esse livro tem inspiração de várias mulheres, né, guerreiras da ancestralidade, cada uma com uma história, muitas com história de retomada, mas muita coisa bonita, né? Saiu desse livro, né? E eu não posso deixar de não dizer sobre o poema que quando a gente estava ainda buscando, né? Que a gente se reuniu muito para poder fazer e qual era o poema. Então eu vou ler aqui, né? Eu vou ler aqui mesmo sentada na roda de conversa, né? Ancestralidade presente nos biomas. Somos mulheres originárias, estamos na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. A nossa cultura é ancestral. Em nós existe terra, água, ar e fogo. São elementos da nossa essência, porque desde o tempo da coroa já vivíamos em resistência. O cocá e a tiara enfeitam nossas cabeças, adereços de grande beleza que compõem todo o cenário da natureza. Nossos nomes de etnias e costumes diferentes, nossas danças e pinturas reforçam a nossa identidade, única e sem igual, porque não tem idade essa brasilidade. Onde quer que vivamos, somos território nacional, um patrimônio cultural anticolonial, porque a gente sempre vai ser um patrimônio anticolonial. Bravo. Para todo mundo. Tudo bem. Sim? Ok, obrigada. Obrigado, Potira, obrigado pela contribuição. Antes de começarmos, a gente estava falando sobre o meu livro, né? Então, eu sou escritor também, trabalho nas escolas do DF aqui há algum tempo, né? Mas eu não tinha um material para poder deixar nas escolas. Eu contava as histórias, mas não tinha como deixar esse material. E aí eu trazia as crianças na fogueira, nas rodas, e o pessoal começava a gostar das minhas histórias. Então veio um amigo meu e me perguntou por que eu não colocava isso no lápis, né, na caneta. Eu achei que não era muito importante, mas eu testei. Hoje eu tenho 4 publicações, né, tem várias prontinhas para poder lançar também. A primeira se chama O Sopro da Vida, uma história de uma criança que acha uma semente no cerrado do Planalto Central, e aí discorre uma aventura para salvar as sementes. O segundo é esse aqui, Presente de Macunaímã, que também trata da questão da semente, mas a semente tradicional, as sementes originárias, né? Os meus trabalhos são bilíngue, na língua materna e em português. Também ele traz a ilustração. O primeiro é para colorir, o segundo já vem como ilustração. São bilíngue porque a gente precisa manter a nossa língua materna. Quando um povo perde a sua língua, também perde não só a língua, mas todo o conhecimento se vai com ela. Então, quantos povos nós éramos antes da invasão? Mais de 1000 povos. Hoje somos apenas 306 povos. O último, né, reconhecido agora no Piauí. Então, e ainda tem mais povos isolados que não querem, né, ver essa civilização.
E a gente precisa manter as nossas línguas maternas. É importantíssimo. E eu percebi que as pessoas, elas têm pouco conhecimento sobre as línguas maternas. E eu resolvi escrever e deixar para a posteridade ali, principalmente para os meus parentes, o Apixana, e também para os meus filhos. Essa é a minha intenção. E aí, com isso também veio a intenção da ONU, que essa década é a década das línguas maternas. Então, é importante que haja essa produção para quem puder, né, fazer publicações nos livros, os parentes que têm ainda tupi, né? Terena é aruaque, né? E Pitaguari é tupi. Então, nós temos aqui 2 aruaques e 2 tupis. Então, a gente pode fazer essas publicações também em tupi. O tupi ainda é vivo, a língua mais falada assim no Brasil, né? E eu quero passar para vocês aqui a palavra para minha parente, Eliane Pitaguari. Eliane, ela é doutoranda. E ela veio aqui, também faz parte do Mulherio, das letras indígenas. E ela tem uma mensagem muito importante para nós, né? A Eliane falou que ela é avó, ela é neta, ela é bisneta de raizeira, parteira indígena, Pitaguari, graduando em Ciências da Religião, Pedagogia da UVA. Então, eu não vou falar muito sobre ela aqui, deixar que ela fale, trazer para nós também a sua ancestralidade, a sua contribuição no processo pedagógico nas escolas públicas. Então, com vocês aqui, nossa parente, Eliane Pitaguari. Seja bem-vindo. Primeiro eu quero pedir licença às minhas ancestrais para me falar, porque a minha fala é pouco território, ela tem a alma de minhas ancestrais. E eu quero começar a me apresentar, mesmo eu me apresentar de uma forma poética. Sou Jacira, sou poesia, sou cunhã, Jacira meu da lua, útero, terra florida, flecha e arco curador. Sou mel da ancestral, sou natureza portuguesa. Sou a voz calada feito dor, sou a voz silenciada, o clímax florescente da mata. Sou mãe e avó ancestral. Continuidade em voz luau, sou brasa que a fogueira queima. Porta-voz de minha ancestralidade, sou cabocla de coração aldeado, a luz transformadora algoz. Sou o grito da mulherada, das Marias antes de mim. Sou autoafirmação, revolução em identidade. Sou o que o meu sangue revela, cabelo negro, graúna, sou meus traços pitaguari. Minha linhagem na reza, sou lembranças e memórias, levante e altivez transformadora. Sou passado ancestral em contos, traços e documento. Sou a quem afirmo quem sou, sangue guerreira revelador. Por isso, guarde seu preconceito, sou livre e quero ser quem sou. Aí, eu começo dessa forma porque Jacira é meu nome indígena, dado pelo cacique geral, né, junto com o encantado nosso Pajé Barbosa, que se encantou no final do ano passado, e ele tem esse significado que eu falei aqui, e toda a minha fala, né, todo o meu sentimento, todos os meus ensinamentos, tudo que eu faço dentro da minha profissão como professora, tanto na escola como na universidade, porque sou professora universitária também, ele vem assim
permeado, ele vem ressignificado, né, de toda a minha ancestralidade, né, que vem do povo pitaguari. Então, assim, eu procuro colocar isso em toda a minha literatura. Aí vem desde a época do mestrado, que eu fiz mestrado em educação na mesma universidade, Universidade Federal do Ceará, onde eu trabalhei na minha dissertação a rezadeira, que eu venho, né, de uma linhagem de pajés, que são mulheres rezadeiras, mulheres curandeiras. Essa questão da colonização nos fez, né, até mudar o nome, né, do ser curador, que é a curandeira, no Nordeste normalmente se chama rezadeira, e trago isso no livro Rezadeiras. E aí continuei, porque antes do mestrado, desde os 8 anos, eu já fazia poesia, né? Eu brincava falando poesia, né? E isso vem do meu ser. E eu uso a poesia não como também uma retomada, mas para ensinar, né, indígenas e não indígenas, porque na educação escolar indígena, dentro da aldeia, existem indígenas e não indígenas, e a escola não pode proibir, né, a vinda de indígenas, né, para a escola. Então, tudo isso. E também tem os livros, né, de organização, a coleção, já estamos começando a organizar o livro 9, vamos lançar o livro 8, e são livros, né, com literaturas indígenas, com artigos, claro que tem de não indígenas e tem da população negra e de terreiro também, porque a gente encontra ainda poucos parentes na universidade para escrever. Na Bienal do Livro do ano passado, eu descobri que nós, autores indígenas, as nossas literaturas são menos de 1% no país, e há algo errado, né? Como eu falei aqui antes. Éramos mais de 1.000 povos, hoje somos 305. O que foi que houve com os demais, né? Então, ainda o nosso país está em processo de retomada. Por isso, né, parafraseando a frase de Ailton Krenak, o futuro é ancestral e necessita ser. Então, nós, professores, estamos contribuindo tanto para as crianças cunhãs e as cunhantãs, né, como também para as crianças não indígenas, para a gente poder trabalhar com novas perspectivas e epistemologias de uma educação e de um ensino antirracista. Então, carece disso para que as pessoas entendam que nós somos originários dessa terra, éramos e somos donos dessa terra, e a gente fica como se fosse visitante dessa terra, onde a gente hoje temos um pedaço mínimo de terras, ainda continuamos lutando por essas terras, continuamos lutando por demarcação já. O próprio resultado disso todo ano haver a ATL, que é o Acampamento Terra Livre, porque ainda estamos nessa luta, e eu espero que as novas perspectivas, né, agora com o novo governo, isso venha a mudar no futuro. Então, carece de a gente estar trabalhando essa temática de corpo, território, porque dentro dessa perspectiva eu estou organizando, dentro do doutorado, novas teorias metodológicas, onde a gente pode trabalhar o corpo, o território de várias formas, porque o território, o corpo, ele não é só o território, mas a espiritualidade, como a nossa parente Potira, né, falou aqui, Terena, ela falou sobre a questão da espiritualidade, da oralidade, tudo isso é território, a sacralidade, a coletividade, são elementos que estão dentro da aldeia e elas sempre vão para fora quando a gente sai da aldeia. E a gente sabe que o nosso país, o Brasil, essas terras pidoramas, foi colonizado, e quantos de nós ainda não fizeram, né, o seu levante de saber quem é, de onde é e como foi silenciado. Então, a gente procura trabalhar isso, né, dentro do ensino, dentro da educação em nossas escolas. E a gente, por exemplo, a gente vai para uma loja, a gente vê bonecas brancas, a grande maioria, a população negra, a população brasileira, a maioria não é branca, né? A gente vê uma boa porcentagem hoje, mas ainda é a mínima, de bonecas negras, mas a gente não vê nenhuma boneca indígena. Você vê uma boneca indígena, como essa boneca aqui, uma boneca ticuna, né, totalmente caracterizada, né,
na roupa, né? na questão do grafismo, né? Dentro da cultura indígena, mas a gente não vê isso nas lojas. Então, há algo errado no país, há uma educação ainda muito racista, há um ensino muito racista que precisa a gente transformar. Mas a população indígena ainda é a mínima, então a gente necessita que venham apoiadores, venham indigenistas também se juntar a nós para ver a necessidade de a gente trabalhar para que o nosso país não seja tão racista como está sendo, né? Então, eu venho aqui com algumas literaturas, que são os livretos, Corpo, Território em Retomada Indígena Poética, né? E Aldeia em Jacira, porque eu faço do meu corpo também um aldeamento como eu me visto, como eu me coloco, como eu falo, como eu me vejo e como as pessoas me veem. Então, é uma forma de aldear e as pessoas entenderem e respeitar, né? Dentro das minhas características, dentro do que eu sou e dentro do que eu faço. Em tudo eu sou assim. Então, não existe uma transformação se não existir o respeito do ser indígena, da pessoa indígena. Como a gente tem que respeitar o ser negro, né? Da pessoa negra. Então, eu quero aqui colocar para vocês que há uma necessidade de a gente trabalhar essa construção do nosso corpo-território em todos esses elementos que foi colocado aqui. Até o próprio rio, ele é um território, o sol é um território, a lua é um território, o poema, a literatura é o nosso território, o nosso corpo é um território, a nossa língua é um território. Então, tudo faz parte, porque é onde estamos vivendo, é onde estamos respirando e é onde muitas vezes somos caladas e silenciadas, né? Então, eu quero colocar aqui também a necessidade de, na academia, a gente escrever mais sobre a nossa cultura, sobre o nosso ensino, para a gente poder aldear a educação brasileira. Obrigada. Então, estamos chegando aqui ao final da nossa participação literária. À tarde, continuamos, né? Vamos conversar com os jovens. Vamos ter uma mesa aqui, pessoal, sobre essa contribuição com a juventude indígena dialogando com a sociedade através da arte ancestral contemporânea. Então, vou ser convidado Jaú Ribeiro. Jaú Ribeiro foi a minha ilustradora desse livro. Presente lá com a minha irmã, ela está participando aqui no ATE, né? Eu convidei para ela vir. Gustavo Caboclo também é um dos meus ilustradores. Felizmente, nós temos aqui, né, pessoas conhecidas nossas, só que infelizmente parece que ele não vai participar, porque tem outro compromisso. Também participará com a gente Ramona Potiguara, né, e Osiel Ticuna. Então, são 3 jovens aqui. A nossa associação Manuro Paunari, que significa mutirão de amigos em Wapixana, que está no apoio, que está promovendo também esse encontro da arte e literatura. E a gente convida vocês, né? À tarde está aqui com a gente. E eu quero agradecer meus parentes que vieram presencialmente aqui nos prestigiar, né? Ana Cariri, Tainá Wapixana, Marconi Tapuia, Bartô Macuxi e outros companheiros que estão aqui presentes no meio da roda. Então, vamos começar aqui pelo nosso amigo Nando Potiguara, fazer os agradecimentos, Nando, pela sua participação. Quer deixar algum recado, alguma mensagem para os nossos amigos? Sim. Ecobé, olá, de volta aqui. Quero dizer que arrendamento em terra indígena é 0. Exploração ilegal de madeira em terra indígena é 0. Monocultura de qualquer cultura que seja em terras indígenas é 0. Mas é necessário que a gente trabalhe o desenvolvimento pensando na sustentabilidade, né? E é muito importante a gente fazer frisar esses pontos, porque estamos
assim preservando não a vida do nosso filho agora, mas a vida dos nossos netos, nosso corpo como nosso território, como nossa parente. Eliane Itaguari falou há pouco, porque o que fazemos com o nosso território, ele reflete nas futuras gerações. E aqui vai o recado para a máxima proteção da Ibotira, a máxima proteção dos rios, a máxima proteção dos céus do nosso parente Copenaua, a máxima proteção de todos os céus dos povos indígenas em todo o Brasil, em todo o território brasileiro. Né? E agradecendo aqui de coração, Cambu, a gratidão, né? E foi um prazer muito grande, receber com muita honra, muita satisfação. E aqui estou para agradecer cada dia mais, a Potira também, nossa amiga Eliane, que eu ouvia falar muito em você, né? Das rodas de conversa. E a casa, agradecer ao Tagore, agradecer também o coletivo de poetas que me acolheu já há 17 anos, e agradecer a minha ancestralidade, ao meu território, meu povo potiguara da Paraíba, o qual tenho todo o apreço e toda a paixão e todo o zelo possível que eu possa ter por aquele território. Então, Eicobé, e, como diz o parente Wapixana, Ayaya também. Gratidão, companheiro, parente, obrigado pela sua participação. Minha parente Potira, né? Aqui também os seus agradecimentos. Esqueceu alguma coisa de falar também, é o momento que a gente pode contribuir aí. Eu vi que você falou um pouco sobre o mulherio indígena. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse livro que você está segurando agora no momento, né? Antes nós tivemos uma participação também que está ali. Tem três pessoas representando aqui o mulherio também. Vem para cá, parente, rapidão também, né? Terminar aqui. Né? A Ana Karim também aqui está representando também o mulherio. Né? E esse é muito importante também, porque o mulherio, companheiros, é uma retomada do território, uma retomada também da fala das mulheres, né? Uma retomada de muitas outras coisas. Então é importante também que te dê esse protagonismo, né, a essas mulheres que estão aqui no acampamento Terra Livre, e elas estão levando essa literatura para o Brasil todo, e agora, né, com o apoio também aqui do Sindicato de Escritores, a qual eu agradeço também aqui essa participação. É importantíssimo que a gente leve, né, essa fala, né, parente? Eu agradeço, né, o convite, agradeço aos parentes, gratidão mesmo. O mulherio, como a gente fala, tem várias mulheres de todos os biomas, né? Eu sei que as meninas aqui, ela ainda vai finalizar também, vai falar, vai reforçar, né? Né? Então, assim, é uma coletânea de mulheres que escreveram. Não tem só nós, escritoras, mas tem as que estão aí, que assumiram, né? Nos representando no Congresso. Tem a fala da Célia, que é nossa deputada indígena, tem a ministra, tem a Joênia, né, uma pichana, nossa presidente da FUNAI, né, que eu tenho dito para todo mundo que é a nossa esperança, né, que é mulher, e a gente precisa, né, porque até pouco tempo a gente não tinha muitas mulheres escritoras. O primeiro livro que eu li foi da Eliane Potiguara, né? Que ela que deu mais referência, mas isso não quer dizer que nós não escrevemos, né? Nós escrevemos desde sempre. Então, o Mulherio das Letras está aí, é um livro que eu apresentei também na programação virtual da ONU. Foi bem aceito, foi uma coisa assim inovadora, porque até então ninguém tinha apresentado, né? E assim, é uma coisa que a gente pensa que a gente não consegue fazer, mas a gente consegue reunir todos os biomas em um só livro. É claro que não deu todas aqui,
né? Por isso que pode existir outras edições, né? Para a gente falar, porque eu sempre digo que eu sou terena, mas eu sou um território aonde eu for. Onde eu for, eu vou continuar sendo do território terena. Não tem como a gente deixar a nossa identidade. Então, a nossa identidade também está presente aqui no livro das Guerreiras da Ancestralidade. E eu vou agradecer aqui na minha língua, Anaipo e Conoé, que é obrigado na língua terena. Gratidão. Obrigado. Ana, você quer falar alguma coisa aqui para nós? Eu cheguei agora no final, né? Mas agradeço. Nós, do Mulherio de Letras Indígenas, para a gente é um desafio ter esse livro hoje, né? O álbum. São mais de 120 escritoras hoje, depois dessa descoberta, né? Porque é uma redescoberta, né? Nós já escrevemos, nós já participamos de coletâneas, nós já temos livros individuais, mas nós precisávamos nos reunir. Então, esse livro representa um reunir, um religare. E a gente tem certeza que a partir de agora vamos ter outras e outras oportunidades. É claro que nós, né, nossas representantes dentro dos ministérios, dentro dos espaços, das esferas governamentais, precisam entender que nós também precisamos de recursos. Então, hoje nós nos capacitamos para editais, para emendas parlamentares. É necessário que haja uma visibilidade de nós, mulheres indígenas, principalmente por conta desse empoderamento feminino. Esse ano, nesses anos, né, que virão agora, nos espaços de governo, nos espaços de literatura, eu particularmente estou representando a arte indígena contemporânea na Finlândia, na Espanha, na Itália, nos centros culturais do Rio de Janeiro, Correios e outros espaços. E dentro dos nossos espaços indígenas, nós também precisamos entender que precisamos ter uma biblioteca, né, com um espaço indígena. Nós precisamos ter galerias de artes indígenas. Nós temos uma imensidade de artistas, porque nós vivemos a arte como um todo. Nós somos a arte pura da ancestralidade do nosso povo. Nós levamos a memória, nós levamos o legado das nossas mais velhas, nós levamos a oralidade, mas também precisamos trazer para a escrita, para as bibliotecas, também os livros físicos e a arte física. Então, a minha contribuição, cheguei como diz, no segundo tempo, na prorrogação, mas a minha contribuição é essa, que nós possamos ter mais espaços e que a representatividade de todos os lugares, seja Conselho de Cultura, seja governo, seja sociedade civil, entendam que nós somos a base, né? Nós somos os povos originários e nós queremos também ocupar esses espaços que é nosso. Né? Só isso, não é até que é. Obrigado, Ana. E agora vamos passar aqui também para uma mensagem, né, para a gente e convidando também para mais tarde. Certo, eu vou fazer a minha mensagem de agradecimento, vou falar alguma coisinha que também eu esqueci. Então, assim, eu quero agradecer ao Camon pelo convite, em nome do sindicato, né, dos escritores de Brasília, o carinho, né, que estou tendo tanto na cidade como, né, com a família de Camon e o próprio sindicato. E quero falar um pouco aqui sobre essas literaturas. Eu vou começar do Mulherio das Letras, né, que eu faço parte do grupo, né, ressaltando também, valorizando tudo que a minha parenta Ana Cariri falou e dizer que isso aqui ele é um marco inicial para que muitas mulheres venham escrever mais, para que a nossa segunda edição venha mais mulheres a escrever, porque tem muitas mulheres escritoras, né, que carregam a sua oralidade, mas ainda não usou esse artifício, né, colonial que é o livro, né, como outras coisas, a própria tecnologia, muitas coisas usadas pelo homem branco, nós temos que utilizar para quê? Para nós existirmos e resistirmos, para que as pessoas conheçam, né, e nos fortaleça também. Então, que venham mais mulheres a escrever. Isso aqui foi um projeto maravilhoso. Nós, do Grupo do Mulherio, somos gratas à nossa coordenadora geral, que é a Eva Potiguara, que não pôde vir, né, devido ao estado de saúde dela, mas somos muito gratidão a ela.
e eu não poderia deixar de citar o nome dela. E também falar aqui um pouco sobre outras literaturas que eu tinha falado, né, do livro da Rezadeira, e não tinha falado um pouco sobre essa coleção que eu trago, cada um é de uma cor, tinha falado só que a gente tinha chegado ao livro 9, mas foi um momento que eu trouxe vários indígenas para esse livro de organização. A priori, eu queria trazer alunas da faculdade que eu lecionava, né? Agora eu estou no doutorado, aí não dá para ficar como professora universitária, mas trouxe vários alunos, inclusive indígenas, né, que com pontuações de artigo conseguiram na seleção entrar na universidade, na Unilab, na Federal, na UES e outras universidades. Então a gente precisa criar esse círculo, né, essa teia de a gente estar ajudando os parentes da gente para eles poderem também vencer e passar por várias barreiras, porque a gente passa por várias barreiras. O povo indígena, ele estuda em escolas públicas, e já a gente, por ser aluno de escola pública, né, que eu sou resultado de escola pública, tem toda uma dificuldade. Não que a gente não tenha inteligência, não, a gente tem uma outra forma de aprender, de ser e de estar, né? Porque a gente usa a memória, né, e usa a oralidade dos nossos antepassados e dos nossos troncos velhos, que são os nossos mais velhos. Mas a gente tem toda uma dificuldade devido a gente existir e resistir numa sociedade colonial que sempre nos tira, né, de fora do mercado de trabalho, né, da universidade, muitas vezes. Muitas universidades, até federais e estaduais, ainda não têm um sistema de cota. A Universidade Federal do Ceará, eu entrei pelo geral, então entrei, né, pelo meu próprio esforço até mais. Então a gente tem que falar, repensar e discutir educação a todo momento para que essa história mude e para que todas as pessoas, principalmente os indígenas, que está lá na Constituição e é direito nosso, de termos direito, né, de educação e saúde de qualidade. Obrigada. Nosso agradecimento, então, né, a todos que estiveram com a gente aqui. Dizer que é importante e a valorização dessa temática, né, para as escolas. Aqui nós estamos começando um processo que a gente já via há muito tempo, né, com outros autores importantes. Daniel Munduruku, Olívio Jecopé, Davi Copenal, Ailton Krenak, Eliane Potiguara, Cristina Wapichana. Então, lembrar vários autores ali que nos antecederam e, né, foram os pioneiros dessa publicação. Agora nós temos uma variedade de mulheres escritoras ali, né, outros jovens escritores também nascendo. E convidar vocês para mais tarde estarem conosco, né, aqui nesse mesmo local. E amanhã continua também mais roda de conversa. E é isso aí. Gratidão à Tagore, né? Gratidão também à Biblioteca Nacional. Gratidão aos parentes que estiveram aqui presentes com essa energia, para que a gente estivesse falando com vocês, e para vocês também aqui que vão nos acompanhar ali, cada um de nós. As nossas biografias estarão no site aí, tá bom? E Caimê Manauan, até Borodano.